Graça e paz. Eu tô aqui mais uma vez para deixar a palavra no livro de Ezequiel, capítulo do 2 ao 3, né? No capítulo 2, versículo 8, diz assim, de Ezequiel, capítulo 2, versículo 8. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Primeira lição que a gente vê nesse texto. Deus fala para Ezequiel assim: abra a boca e coma o rolo que eu vou te dar. Ou seja, como o livro que eu irei te dar. O que isso quer dizer? Absorva a palavra de Deus. Coma a palavra de Deus. Abra a boca e permita que Deus faça. Abra o seu coração e permita que o alimento do Senhor, que é a palavra do Senhor, te encha. Essa é a primeira lição. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Versículo 9. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro. Segunda lição. Aqui está falando que além de Deus ter mandado ele abrir a boca e comer esse rolo que ele iria dar para Ezequiel, ele olhou e viu a mão estendida de alguém. Essa mão devia ser a mão do Senhor estendida sobre ele. E o que isso nos lembra? Que a mão estendida do Senhor sobre nós é algo que a gente vai receber. Nem sempre são coisas boas, mas a mão estendida do Senhor é sempre para entregar algo para você, seja algo bom ou algo ruim aos seus olhos. Mas a mão estendida do Senhor quer dizer que Ele está te entregando algo, né? As mãos estendidas têm sempre algo para te entregar, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins ao seu ver, né? Continuando. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro. Olha o que ele recebeu, o rolo de um livro. Como eu disse, as mãos estendidas do Senhor quer dizer o quê? Que Ele está te entregando algo. E nesse caso aqui, Ele entregou o rolo de um livro para Ezequiel. Continuando, versículo 10. Que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo, ou seja, do livro, estavam escritas palavras de lamento, prantos e ais. Ou seja, como eu disse, nem sempre aquilo que Deus está com a mão estendida para te dar vai ser algo bom e nem sempre também vai ser algo sempre ruim. Mas a mão estendida do Senhor é que Ele vai te entregar algo. E Ele entregou algo para Ezequiel, que foi um rolo. E esse rolo estava escrito, tinha palavras de lamentos, de pranto, ou seja, seria algo que ele ia ter que engolir, que ele ia ter que absorver, que ele ia ter que se alimentar. E não eram coisas boas, eram prantos e lamentos do que viria a acontecer com o povo de Israel. Continuando. E ele me disse: filho do homem, coma este rolo. Depois vá falar à nação de Israel. E eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: filho do homem, coma este rolo que eu estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Então eu comi e em minha boca era doce como mel. Como que algo que traz lamento, que traz pranto, que traz ai, vai chegar no seu estômago e produzir algo doce como mel, como ele disse aqui. Então eu comi e em minha boca era doce como mel. Sabe qual é a única explicação para isso, meu irmão? Que para quem está no Espírito, a palavra que Deus tiver será doce como mel. Pode ser uma palavra de morte, pode ser uma palavra de destruição, seja o que for. Mas para quem está no Espírito, a palavra que Deus tiver te dado, vai ser doce como mel. Como foi o caso de Ezequiel. Ele estava no Espírito, ele foi levado ao Espírito. Eram palavras de lamento que ele tinha recebido. Ele comeu um rolo, livros que tinham lamento. Ele se alimentou de palavras de lamento, de palavras de pranto, palavras de destruição. E tudo aquilo se tornou doce como mel quando chegou no estômago. Humanamente, isso é impossível, né? Você receber coisas ruins e quando chegar lá no seu coração, isso virar algo bom.
Mas quando a gente confia no Senhor, quando a gente entrega todo o nosso ser a Deus, Deus consegue transformar a sua maior dor em algo como doce e como mel. E quem faz isso é a palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus veio para ele. Ele que teve que comer a palavra de Deus. Ele que teve que comer a palavra de Deus. Ele teve que comer a palavra de Deus de lamento, de destruição, de tudo de ruim que iria acontecer com o povo de Israel. Então a palavra primeiro vem pra gente. Mais uma lição, a palavra de Deus primeiro vem pra gente. Seja ela de confronto, seja ela de destruição, seja ela de pranto, a palavra de Deus primeiro veio pra gente. O profeta de Deus, a palavra vem primeiro pra você, como veio pra Ezequiel. Ele comeu toda aquela palavra de lamento, de destruição, e quando chegou no estômago, foi doce como mel que ele falou. E é isso que a palavra de Deus produz na gente. A gente pode estar todo quebrado, a gente pode estar todo estilhaçado, mas a palavra de Deus, ela nos alimenta, ela vai nos revestindo de poder, ela vai nos limpando, ela vai nos purificando, ela vai nos dando força para enfrentar o insuportável todos os dias, né? Então, essas são as palavras que Deus tem para nós, os ensinamentos lindos que Ele nos deixou por meio dessa passagem. Primeira coisa, as mãos estendidas têm sempre algo para te dar, para Deus te entregar. E nem sempre vai ser algo bom, porque Deus entregou para ele palavras de lamento, como esse livro aqui que só tem palavra de lamento, palavra ruim, né? Então as mãos estendidas representam algo que Deus vai te entregar, sejam coisas boas ou sejam coisas boas. No capítulo 3, versículo 3, Deus também nos ensina que nós devemos nos encher da palavra que Deus nos entrega a cada dia. Quando Ele fala, enche o teu estômago com Ele, ou seja, enche o teu estômago com esse rolo que fala sobre lamento, ou seja, é Deus nos ensinando, enche o teu estômago da palavra de Deus, porque vão vir dias difíceis, vão vir dias difíceis, dias de lamento, e o que vai te sustentar de pé vai ser o teu estômago cheio da palavra de Deus. E é assim que a gente tem que ser, se encher da palavra de Deus, se encher da palavra, sendo ela de confronto, sendo ela de questionamento, porque o que a palavra de Deus vai produzir traz vida. Ela pode doer, ela pode vir como uma flecha, mas o que ela produz depois através de nós é cura, é vida, né? Então nós devemos nos encher da palavra que Deus nos entrega a cada manhã. Outra lição, primeiro nos enchemos para depois colocar para fora, porque aqui ele fala, assim que ele come esse rolo, ele fala, na minha boca pareceu como, quando chegou em minha boca foi doce como mel. E Deus fala para ele, depois ele me disse, filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Ou seja, você comeu, você se alimentou da minha palavra, você se encheu, você se fortaleceu dela. E agora você vai profetizar, você vai compartilhar tudo aquilo que eu fiz você se alimentar. Você vai dividir esse alimento, você vai compartilhar esse alimento que eu te dei para essa nação que não quer me escutar. Ou seja, nós devemos nos encher para depois colocarmos para fora, né? Então por isso a importância da gente se alimentar da palavra de Deus e não de mágoas, de orgulho, porque é o que a gente vai colocar para fora. E nesse momento aqui ele precisava profetizar, então ele precisava se alimentar da palavra, encher o estômago dele, ou seja, o coração dele da palavra, né? Devemos absorver a palavra de Deus. Para isso precisamos abrir a nossa boca, o nosso coração. Porque Deus falou, você vai ter que profetizar para essa nação, então primeiro você coma da palavra, você enche o seu estômago da palavra. Ou seja, depois a gente vai ter que abrir a boca para compartilhar com as outras pessoas o que Deus tem falado, né? Então nós devemos absorver o que Deus nos fala. Porque essa palavra, no grande dia, será cobrado o que Deus nos entregou, o que Deus falou conosco. Então compartilhe da palavra de Deus. Seja o que você tiver, se Deus falou com você em uma frase, compartilha o que Deus falou para você. Não retenha, compartilha. Porque o alimento que o Senhor tem te dado é para ser compartilhado com outras pessoas. A palavra de Deus não é egoísta. Não é egoísta. Então absorva tudo. Igual Ezequiel. Ezequiel falou, come esse livro, Ezequiel.
E Ezequiel se encheu, ele falou, enche o seu estômago com esse livro. É Deus nos dizendo, enche o teu estômago, enche o teu coração com a palavra de Deus e abra a boca. Mas para a gente abrir a boca para falar da palavra de Deus, a gente precisa deixar o Espírito Santo entrar. A gente precisa se permitir para ser alimentado por Deus. E lá em Apocalipse a gente vê isso também. Quando João teve aquela visão, quando João teve uma visão, né, no livro de Apocalipse, eu não sei qual capítulo, mas quando João teve uma visão e Deus dava o anjo, o Senhor dava um livro para ele, um rolo para ele engolir, e falava que esse livro seria amargo no estômago dele e ele precisaria colocar aquilo para fora com pressa, essa palavra de Deus ela precisava ser colocada para fora com pressa. E é assim que nós devemos ser. Jesus está voltando. Deus tem pressa em salvar os seus. Então que venhamos nos alimentar, encher os nossos estômagos como Ezequiel encheu o estômago dele da palavra de Deus. Encheu. Isso quer dizer que ele se encheu do Senhor, da palavra que é alimento. E assim como João também, quando engoliu aquele rolo e o Senhor falou para ele, engula, não deu tempo nem de digerir, engula a palavra de Deus, porque vai ter um tempo que a gente vai ter que engolir, coma com rapidez a palavra de Deus, se encha da palavra de Deus e coloque ela para fora, compartilhe a palavra do Senhor, porque Ele está voltando e o que vai fazer você permanecer de pé vai ser a palavra. É esse alimento que vai te dar força para profetizar aquilo que ninguém quer ouvir, é isso que vai te dar força nos piores momentos e é isso que vai fortalecer a tua mente, é a palavra, foi o que Ele nos deixou. Amém?